você está hoje? Muito obrigado pela sua visita aqui no Fundo do Mar. Não sei se você reparou, mas andei dando uma redecorada no ambiente, com algumas coisas que caíram por aqui. Você reconhece alguma dessas obras que estão por aqui? Você já pensou o quanto de arte temos em nossas vidas? Mesmo quando não temos pinturas ou esculturas em casa, de algum modo ela faz parte do nosso dia a dia. Possivelmente em sua cidade existe uma estátua em homenagem a alguém em uma praça, ou uma construção muito bonita, e às vezes até um grafite em um muro qualquer. E mais ainda, o quanto já não ouvimos falar das obras famosas, como estas aqui à minha volta. Ah, mergulhador, você diria, eu até concordo que a arte nos rodeia no cotidiano, mas eu não gosto ou não entendo nada sobre arte. Mas a partir de agora, por uma questão profissional, você deve se ambientar com essa temática. Isto porque boa parte das atrações mais buscadas por turistas nas grandes cidades, inclusive as mais visitadas do mundo, estão relacionadas à arte. Quer ver? O Louvre é o museu mais visitado do mundo e um dos atrativos que mais recebem turistas. Possui um acervo monumental de pinturas, esculturas, cerâmicas e outros artigos. A sua obra mais famosa é nada menos que a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Mas será que o Louvre não é um caso à parte? Pois bem, não é uma exceção não. Além do Louvre, temos diversos exemplos por aí de como a arte é importante para o turismo. Olha só a lista para tomarmos como exemplo. O Metropolitan Museum of Art, Nova York, é o famoso Met, o National Gallery, em Londres, o Museu Picasso, em Barcelona, ou mesmo aqui em São Paulo, nós temos dois exemplos importantes, o MASP e a Pinacoteca. E isto é extremamente frequente pelo mundo. E olha que estamos falando somente sobre museus de arte. Podemos ir ainda mais longe, se incluirmos a arte religiosa, como a Capela Sistina no Vaticano, uma obra genial de Michelangelo, ou as igrejas de Ouro Preto, com as obras de Aleijadinho. Existem ainda os grandes ícones arquitetônicos, que também são considerados arte, como a Sagrada Família de Barcelona, ou o Burj Al Arab de Dubai. E o que dizer dos grandes projetos de Oscar Niemeyer, como o prédio do Congresso Nacional Brasileiro? Ufa, quantos exemplos, não? E tenho certeza que poderíamos continuar com muito mais. A essa altura, creio que já ficou claro como a arte é importante para o turismo e para um guia de turismo. Como conseguimos trabalhar com a arte junto dos turistas? A primeira coisa que deve ficar claro é que a história sobre uma obra de arte não pode ser passada de uma forma chata e cansativa. Então, você deve aprender a interpretar a arte para fazer um bom trabalho. Veja só, para entendermos como interpretar a arte, temos de compreender que existem dois blocos de informações básicas para serem observadas. O primeiro fala dos elementos visuais de um quadro, que são cor, luz, gráfico, que são as linhas do desenho, e textura. Estes elementos são importantes e digamos que isto é a forma como quem observa sente o quadro. É muito comum, quanto a estes elementos, termos interpretações subjetivas, ou seja, uma mesma pessoa pode achar um quadro sombrio e outra só achar que se trata de sombras. Já o segundo bloco de informações trata do contexto em que o quadro foi pintado, o que não é menos importante para entendermos os elementos de uma obra de arte. E entre os tópicos aqui temos o período histórico que a obra foi feita. Será que em um momento de guerra a arte expressa algo diferente de um momento de paz? O artista também deve ser analisado. Será que ele era rico ou pobre? Onde ele viveu? Ele estudou arte ou aprendeu sozinho? Isto tudo influenciará nos elementos artísticos. Você pode estar pensando aí, nossa, mergulhador, que bagunça, não tem como explicar melhor? Claro que sim. Vamos ver tudo isso que falei como um exemplo. Vamos analisar o quadro Casal Arnolfini de Jan van Eyck. Este que vemos aqui. Vou dar um tempinho para vocês observarem essa pintura. Busquem os detalhes, não se prenda somente aos elementos principais. Vamos lá. Agora que você já observou o quadro, vamos contextualizar as informações. O quadro foi pintado em 1434. O período artístico era o período gótico, muito próximo já do Renascimento.
O quadro conta com elementos importantes e diferenciados de sua época. A iluminação, onde se vê o contraste de claro e escuro, a perspectiva do que está longe e o que está perto, alguns detalhes, como os elementos pequenos espalhados pelo ambiente, e principalmente o realismo. O quadro é uma imitação com grande fidelidade de uma imagem, de uma cena. O quadro quase parece uma fotografia. Vamos agora observar alguns elementos do quadro. A moldura do espelho contém imagens da paixão de Cristo e representa a promessa de Deus de salvar as pessoas cujas imagens estão no espelho redondo. O próprio espelho simboliza Maria e refere-se à Imaculada Conceição e à pureza da Virgem Santa, representando além disso o olho de Deus, que desta maneira é testemunha na cerimônia. Tem mais um detalhe importante. No quadro, se você olhar bem de perto, é possível enxergar o artista pintando a cena. Acima do espelho existe uma inovação. Ao invés de assinar atrás do quadro ou no rodapé, Jan van Eyck assinou no meio do quadro. As laranjas da mesa junto à janela referem-se provavelmente à fertilidade e simbolizam a pureza e inocência no jardim do Éden antes da queda. Nem Arnolfini nem a esposa usam sapatos. Este fato demonstra o respeito e consciência da santidade e beatitude do matrimônio. Os tamancos em primeiro plano são provavelmente um sinal de respeito pela cerimônia do casamento e apontam, além disso, para o fato de este acontecimento ter lugar em uma terra santa. As mãos espalmadas na imagem, com a mão da mulher sobre a do marido, demonstram a submissão dela para com ele, um conceito cultural muito comum para a época. Olhe só mais alguns elementos interessantes. A cama vermelha representa a cor da carne, ou o ato físico do amor. O cachorro, por ter a característica de ser amigo e amistoso, representa a fidelidade no casamento. E por fim, vemos um castiçal de 7 braços no teto, com somente uma vela, o que indicaria ou uma tradição, onde a vela era oferecida pela noiva ao noivo durante o casamento, e também pode representar a ideia do Espírito Santo. Nossa, quantas informações em um só quadro! Agora, imagine você contando sobre uma obra de arte qualquer, com este tipo de informações. Não seria muito mais interessante para o turista poder apreciar aquela obra de arte? Tendo em vista que conversamos sobre os turistas buscarem atrativos relacionados à arte, não é muito mais divertido ver a arte deste modo? Por isso é que devemos saber interpretar e estudar a arte. Bom, espero que tudo que vimos aqui possa realmente os ajudar com os turistas em seus trabalhos como guia. Agora, será que você pode ficar paradinho aí para fazer o seu retrato?